Olá pessoal, voltamos agora no vídeo número 6 para falarmos das principais coberturas facultativas, ou seja, aquelas coberturas onde o proponente ao seguro, o futuro segurado, poderá fazer para garantir um seguro perfeito e muito bem montado para a sua propriedade, para o seu bem, que é um veículo. E o primeiro deles que eu quero falar para vocês, nós conhecemos no mercado de seguro como o APP, que nada mais é um seguro, uma proteção, uma cobertura para acidentes pessoais de passageiros. Você pode estar se perguntando, mas nós não falamos da responsabilidade civil, que é o seguro contra terceiros, em casos de danos corporais? Sim, aquilo lá é para proteção, para indenização de passageiros, não de passageiros, mas de pessoas que estão fora do veículo, que não tem nada a ver com o condutor do veículo segurado. O APP ele é um seguro que está destinado única e exclusivamente para passageiros do veículo segurado, inclusive o motorista. Então, se eu, por exemplo, pegar a minha família e fazer um passeio, por exemplo, no meu carro, se eu contratei um APP, eu estou contratando uma proteção contra morte ou invalidez permanente, total ou parcial. Então essa cobertura vai cobrir morte, ou invalidez total ou parcial de quem está dentro do veículo, ou seja, eu e toda a minha família, ok? Sempre lembrando que o APP é uma contratação a segundo risco, porque a primeira indenização, a responsabilidade é do DPVAT, então o DPVAT vai bancar as despesas dos que foram sinistrados, dos passageiros, e se não houver uma quantidade necessária para a cobertura, então aí é que entra a segundo risco, que nós chamamos de APP, que é acidentes pessoais de passageiros. Inclusive eu quero deixar aqui uma dica, que essa contratação ela é obrigatória no sistema dos aplicativos, dos motoristas de aplicativos, que é o Uber. O Uber, por exemplo, para fazer um cadastro do seu motorista dentro da Uber, o motorista ele é obrigado a fazer uma contratação do APP de um valor mínimo de R$50 mil. Então, essa é a proteção dos passageiros do veículo segurado e não do veículo de terceiro ou pessoas que estão na rua, que nós chamamos de terceiros. Vidros. Eles são protegidos pela cobertura compreensiva que nós chamamos de casco. Ok, mas suponhamos agora que você sofra eu vou até mostrar aqui do meu lado direito uma situação. Você está trafegando, em uma rodovia, numa estrada ou numa avenida, e de repente uma pedra é arremessada no vidro do veículo, seja por vândalo, seja por bandido, ou até por um acidente, o veículo da frente arremessa, o pneu do veículo da frente arremessa essa pedra até o para-brisa do veículo segurado e ele quebra. Se você for comparar uma franquia hoje de R$1.800, R$2.500, R$3.000 de uma franquia, então o valor da franquia ele já não é suficiente para bancar o para-brisa. Ou seja, se eu vou pagar de um para-brisa R$1.500, R$2.000, se a minha franquia é esse valor, então não compensa, porque o valor da franquia vai me impossibilitar de fazer a troca desse para-brisa. Pode ser para-brisa, pode ser farol, pode ser retrovisor. Como eu estou mostrando aqui do meu lado direito, todos os acidentes que podem acontecer, não só com quebra do vidro, como também quebra de retrovisor, aquelas brigas de trânsito com motoqueiros, com motociclistas, geralmente acontecem essas quebras. Então, a cobertura de vidro ela vem justamente para fazer essa cobertura. E aqui eu quero deixar claro para vocês, a franquia ela é barata, porque a cada componente que está sendo segurado, que é retrovisor, faróis, lanternas, vidro traseiro, vidro frontal, que é o para-brisa, e vidros laterais, cada um tem um valor definido em algumas seguradoras de franquia, então fique muito atento com relação a isso. Então, se ele quebra um para-brisa e de repente essa franquia é de R$200 e o para-brisa custa 800 ou R$1.000, então ele está totalmente garantido, ou seja, uma boa parte, a maioria da parte do valor desse prejuízo será bancado pela cobertura de vidros. O mesmo acontece com retrovisor e farol. Faz parte da carroceria? Faz.
Mas numa batida de grande monta, logicamente que a cobertura compreensiva, né, que é aquela básica obrigatória, vai fazer a cobertura do para-brisa, do vidro e lanternas. Caso aconteça um acidente com quebra apenas de retrovisor, apenas de para-brisa de vidro, se o segurado contratasse cobertura, ele tem o amparo da seguradora e vai pagar uma franquia bem menor do que aquela na compreensiva. Por isso que a cobertura de vidro é importante. Caso o cliente falar, mas eu fiz a cobertura compreensiva, o vidro está lá? Sim, ele está lá, mas se ele quebrar só o para-brisa, se quebrar só a lanterna, né, aí a franquia não será, o valor da franquia é bem maior do que o prejuízo, então não vale a pena trocar. A outra cobertura que nós encontramos também, nós chamamos de kit gás, né, que é aquele GNV que o pessoal coloca, que é o gás, né, um veículo que circula com gás. Esse tipo de cobertura ele é obrigatório para veículo que tem esse equipamento de gás. Caso ele não faça a contratação dessa cobertura adicional, ele corre um sério risco de ter o seu carro explodindo, como vocês estão vendo do lado direito, e ele não for indenizado. Ou seja, explodiu o veículo. Por que explodiu? Porque ele foi fazer um abastecimento de gás, mas ele tinha kit gás? Tem. A seguradora vai procurar lá na pólice, não vai encontrar a contratação da cobertura adicional do kit gás, vai abortar essa indenização e o cliente fica com o prejuízo. Então, todo veículo movido a kit gás é obrigatório contratar a cobertura de kit gás. Lembrando que ele tem que ter a nota fiscal e ele tem que ter um kit gás regulamentado. Esse negócio de pegar botijão de gás, né? Ampola de gás, colocar no porta-mala, fazer uma adaptação lá caseira, vamos dizer assim, uma gambiarra, isso aí não tem nem a cobertura do kit gás e nem a cobertura do seguro, caso ele venha a sofrer um acidente, uma explosão, ok? Então, muito cuidado na orientação no cliente. Outra cobertura eu chamo de carro reserva. E aqui do lado estou mostrando, né, um exemplo de uma empresa de locação de veículos, aonde o segurado poderá recorrer a um carro reserva enquanto o carro dele estiver em reparo dentro de um acontecimento, né, de um sinistro. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, quando a pessoa contrata um seguro e contrata um carro reserva, ele está imaginando que qualquer dano elétrico ou danos mecânicos, ele vai colocar o carro dele na oficina e ele vai poder pegar um carro reserva da seguradora. Não é assim que funciona. O carro reserva, ele só vai ter direito a pegar o carro na locadora, caso o veículo esteja em reparos de um sinistro coberto pela seguradora. Por exemplo, eu estou numa estrada, numa avenida, sofro um acidente, né? Alguém bate no meu carro e eu tenho que levar esse carro. Eu aciono a seguradora, vou pagar a franquia, meu carro vai para a oficina para fazer reparo, aí sim eu tenho direito ao carro reserva. Eu estou andando numa rodovia, de repente trava lá, quebra a correia dentada, trava o motor e funde o motor. Um exemplo, meu carro vai ser transportado pelo guincho da seguradora, caso eu contrate guincho, né, assistência 24 horas, vai ser levado até uma oficina ou uma concessionária, esse carro vai ficar de reparo e nesse caso eu não tenho direito a carro reserva. Então entenda bem, oriente bem o cliente de que o carro reserva ele serve apenas e tão somente para substituir o veículo sinistrado, ou seja, através de coberturas, né, de acidentes cobertos pela apólice. E o carro reserva, ele pode contratar 7 dias, 15 dias, 30 dias. Vai depender muito de cada seguradora. E o teu cliente, inclusive, ele vai ter a condição, né? Vai ter a oportunidade de escolher na seguradora, se ele quer um veículo completo, com ar-condicionado, com direção hidráulica, ele vai escolher o modelo e o tipo do veículo que ele pode recorrer, né? Ter como carro reserva, caso o carro dele seja sinistrado. Então é importante você observar o tempo, o modelo e o tipo de veículo que poderá ser contratado como carro reserva. Bom, além de tudo, nós temos também a cobertura de despesa extraordinária. O que é a cobertura de despesa extraordinária? É uma despesa que o cliente pode comprar, ele é regulamentado em algumas seguradoras de 10% do valor, né, do seguro, mas isso aí pode ultrapassar o limite, então eles limitam até um determinado valor.
Hoje, né, a última pesquisa que eu fiz, esse limite estava até de R$ 2.000, R$ 2.500. Então é bom você sempre observar junto à sua seguradora qual o limite para despesas extraordinárias, ok? Essa cobertura existe e vale a pena ser contratada. Porque como o carro ele vai ser pago na tabela FIPE, ele vai sofrer um pouquinho de desvalorização caso o seu carro seja um carro bem conservado. Então a despesa extraordinária, que é um valor acima do que a indenização que você vai receber, né, que o seu cliente vai receber, ele irá bancar toda a despesa de papelada, de burocracias, que acontece geralmente dentro de um sinistro. Então é uma cobertura legal para ser contratada? Sim, é uma cobertura que eu indico e recomendo. A despachante ele tem o apoio do sinistro caso a seguradora ofereça para o cliente a contratação da cobertura de despesa extraordinária para despachante, para esse tipo de burocracia, que ela é onerosa quando acontece um sinistro, tem que dar baixa em indute, em certificado do veículo, isso aí gera um pouquinho de burocracia e exige um pouquinho também de taxas. Então essa cobertura vai te ajudar muito, vai ajudar muito o cliente, oriente ele. Bom, nós temos também a contratação que nós chamamos de carta verde. A carta verde nada mais é do que o RCF nos países do Mercosul. Ou seja, eu contratei um RCF, que é o seguro contra terceiros, no território nacional. O seguro do veículo ele vai abranger todo o território nacional. Então essa cobertura vai garantir ao segurado a indenização caso, né, ele provoque um acidente com terceiros dentro do território nacional. Fora do país, por exemplo, eu vou lá no Paraguai fazer compra de uns equipamentos. Eu quero comprar uns importados e estou indo com o meu carro para o Paraguai. Então eu faço a contratação da carta verde, não é caro, é uma contratação barata, para entrar com esse veículo dentro do Paraguai. Caso dentro do Paraguai eu atropele alguém, ou faça uns danos materiais, bata o carro em uma placa, em uma loja, em alguma coisa, então a carta verde é que irá me garantir o pagamento da indenização caso eu venha sofrer alguma ação judicial fora do país. A extensão do perímetro é a mesma coisa, só que a carta verde é para responsabilidade civil contra terceiros. A carta verde, o que ela é? Ela é a extensão do perímetro do território nacional para fora, o exemplo que eu estou dando do Paraguai, pode ser Uruguai, Argentina, né? É a cobertura do casco, ou seja, eu sofri um acidente, capotei o carro, bati o carro, caí numa ponte, ou seja, danifiquei meu veículo fora do Brasil, então eu só vou ter indenização caso eu contrate a cobertura de extensão de perímetro, sempre lembrando que é no caso de Mercosul. Se a tua seguradora que você trabalha e foca negócio, ela dá a extensão para outros países da América do Sul, é bom você verificar e orientar seu cliente, ok? Outra cobertura que nós encontramos dentro do seguro de auto é que nós chamamos de lucro cessante, destinado a motorista de táxi. Ele tem uma diária onde ele tem uma média de quanto ele ganha por dia fazendo as suas corridas. Caso ele se envolva em um acidente, né, coberto pela apólice, e o carro dele vai ter que ficar numa oficina para os devidos reparos, ele vai perder essas diárias. Então o seguro é justamente para cobrir essa perda que ele vai ter. E a indenização, ela é calculada, ela é feita em cima de diárias. Ou seja, R$100 por dia, R$200 por dia é um valor que você vai ter que definir com a seguradora e com o cliente no ato da negociação. Então entenda que para taxista, ou seja, para outra atividade onde o veículo é o ganho do proprietário do veículo, ele pode fazer a contratação do lucro cessante. Eu estou dando o exemplo do táxi, que é o mais comum, ok? Bem, pessoal, me aprofundei um pouquinho mais nesse vídeo número 6. Vou encerrar esse vídeo número 6 para voltar com novas contratações de coberturas adicionais no vídeo número 7. Então, eu te encontro no vídeo número 7. Até lá!